Tá autorizado. Então clica aí no gostei, se inscreve no canal, pelo amor canino. E vamos falar hoje, sabe do que, Floquinhos? Como conseguir creatina que é branquinha igual a sua pele através da alimentação, o que é possível sim, e algumas pessoas conseguem sim. Só lembrem que quinta-feira vai ter a promoção da minha consultoria esportiva, mais informações aqui nos comentários para 10 novos alunos. Bom, poderia ser um clickbait, mas não é. Realmente existe a possibilidade da gente conseguir bater a nossa creatina diariamente através da alimentação. E a creatina, você já sabe, eu já fiz vídeo aqui no canal, é só procurar dando Twin mais tema, um excelente produto, realmente funciona, realmente melhora a performance, melhora nosso estoque de ATP, CP, com isso a ressíntese, né, do ADP para ATP, adenosina difosfato para trifosfato, acontece de uma maneira mais rápida e a gente tem mais força para treinar. Como eu disse, já está explicado aqui no canal. Mas as pessoas sempre perguntam assim, tá, eu tenho que suplementar? E é incrível como a creatina ela é utilizada. Sem dúvida nenhuma, é o suplemento mais utilizado. Se você utiliza, escreva aqui nos comentários. Lá no curso de suplementação, a aula que mais bombou foi a sobre creatina, sem dúvida nenhuma. A gente sabe que a creatina vem de forma 100% pura, o que fica muito fácil administrar a quantidade que nós precisamos. E uma continha muito legal para saber o quanto você precisa, para ser bem pontual, 0,07 para cada quilo que você pesa. Ou seja, uma pessoa de 70 quilos, 5 gramas. Uma pessoa de 100 quilos, 7 gramas. Só que claro que essas diferenciações, né, cabem aqui alguns questionamentos. Por exemplo, uma pessoa que tem 100 quilos, só que ela tem o percentual de gordura de 10%, é muito diferente do que tem 20%. Então, normalmente, um cara que de 100 quilos, que é muito musculoso, ele acaba utilizando uns 10 gramas por dia. Quem tem o percentual de gordura baixo, eu gosto mais de uma outra matemática, tá? 1 grama para cada 10 quilos que você pesa. Então você pesa 70 quilos, só que você tem lá 6% de gordura corporal, então vamos utilizar 7 gramas ao invés de 5. Mas voltando agora, né, para a creatina na forma de alimentação, nós temos alimentos que têm creatina, como por exemplo o bacalhau, o atum, o salmão, a carne vermelha, tudo isso tem creatina. E aí a pergunta, né, que eu recebo de alunos é: quanto de carne vermelha eu tenho que consumir por dia para abater a minha creatina? Galera, o que acontece? Não temos só a carne vermelha, como eu disse. Nós temos outras fontes. E aí nós precisamos estudar o teor dessa creatina nessas fontes, não é mesmo? Por exemplo, 1 quilo de bacalhau tem 4 gramas de creatina. Mas bacalhau é meio inviável, né? Concordo com você. O atum também tem 4 gramas de creatina em 1 quilo. O atum também fica um pouco inviável. Não tem alguma coisa que tem um pouquinho mais? Tem. O salmão tem mais creatina do que o atum. Tem 4,5 gramas em 1 quilo. Mas, pô, Leandro, esse negócio, o que está me incomodando é mais esse negócio do 1 quilo, entendeu? Porque 1 quilo de salmão, 1 quilo de atum, como é que eu vou comer isso por dia? É muito caro. E se não fosse só caro, você já fez as contas do quanto de proteína tem aí? Porque 1 quilo de salmão, a gente está falando de ter quase 250 gramas de proteína. Aí em 250 gramas de proteína, quantos gramas quilo dá isso para mim? Eu peso 96 hoje. Eu precisaria de 192 gramas de proteína por dia. Já estouraria só aí. E eu só tinha conseguido 4 gramas de creatina. Eu não tinha conseguido tudo o que eu preciso. Então a gente pode apelar para algo que tem um pouquinho mais. Tem 20% a mais de creatina em relação ao atum, ao bacalhau. Qual que é essa? É a carne de porco. Beleza, Leandrão, mas 4 gramas em 1 quilo, se eu tiver 20, 25% a mais, eu estou falando de 5 gramas. Isso. A carne de porco tem 5 gramas de creatina em 1 quilo. E aí nós continuamos nesse mesmo problema. Só que existe um peixe que, dependendo de onde ele é criado, tá, nós temos de 6 a 10 gramas de creatina em 1 quilo. E essa é a nossa maior fonte de creatina através da alimentação, que é o peixe arenque. E essa diferenciação de 6,5 gramas até 10 gramas de creatina é como ele é criado. Então um peixe desse que recebeu uma ração fortificada, uma ração com suplemento mesmo, propriamente dito, ele cresce de uma maneira diferente. E não é hormônio não, tá? Pelo amor de Deus. Isso é tecnologia da alimentação veterinária, que não causa mal nenhum para nós que estamos consumindo. Mas vamos assumir que você acha esse peixe arenque com 10 gramas de creatina. Veja só, no meu caso, ainda assim ficaria um pouco difícil de acertar. Por quê? Porque eu consumo 10 gramas de creatina por dia, certo? Eu tenho quase 100 quilos. Então, para não consumir 9,5, eu consumo 10 gramas.
Se eu for consumir 1 quilo desse peixe, eu ainda tenho esse problema da proteína, a menos que eu fosse fazer o uso de esteroide anabolizante numa dose mais alta e tivesse que subir minha proteína para 2,5, para 3 gramas quilo. Aí talvez encaixaria. Só que eu teria que consumir 1 quilo desse peixe por dia. E isso seria um pouco inviável para o paladar. Uma pessoa que é menor, vamos colocar assim, uma pessoa de 70 quilos, e ela precisa só de 5 gramas. Ou seja, meio quilo desse peixe já atenderia. Meio quilo desse peixe vai ter aí mais ou menos, tá? 130, 140 gramas de proteína. Ou seja, você vê que bate certinho a creatina e a proteína para esse indivíduo. Só que aí cai no quê? Ele teria que comer só esse peixe. É um problema? Não. Não, tem gente que quer bater a fonte de proteína só com uma opção. O que eu vejo de problema é o quê? A inviabilidade da sustentabilidade. Porque você vai consumir todo dia a mesma fonte, provavelmente um momento você vai enjoar. E o peixe tem uma tendência maior a isso. Mas existe sim a possibilidade de você não consumir a creatina através da suplementação e pegar através da alimentação. Mas você percebe que são casos tão específicos que acaba que não compensa. É mais fácil realmente comprar o produto e tomar. Aí você vai me perguntar, tudo bem, Leandro, arenque, esse peixe nunca ouvi falar não, né? Não é muito fácil achar, não é muito fácil achar, tá? E quando se acha, a gente está falando de um peixe de um valor mais caro, tá? Mais ou menos aí, um peixe numa salmoura, a gente está falando de R$120 o quilo. Pô, Leandro, mas o salmão custa 80 e já tá não consigo, porque é muito caro. Então, aí você vê que a creatina, realmente, ela é um suplemento que compensa você fazer a utilização. Eu sei, a creatina está em falta, gente, mas é matéria-prima do mundo, né? Não tem o que fazer. Vamos esperar voltar. Agora, você deve estar se perguntando, tudo bem, Leandrão, mas em questão da Creapure, será que a Creapure, ela é superior? Porque creatina é creatina, certo? É, mas arroz também é arroz. Por que a gente tem arroz de várias marcas? A Creapure é uma marca? Eu não tinha entendido que era isso. Bom, vamos se atualizar um pouquinho, gente, porque tem muita gente gastando dinheiro à toa, achando que está tomando uma coisa melhor e às vezes não, tá? Dá uma conferida aqui nesse vídeo.